Na realidade, nós, mulheres, a gente tem dores que estão escondidas, talvez. E aí a gente coloca isso através da nossa autoestima. O sucesso não é só o final, o pódio, né? Não, isso aí é o bacana, isso é o desfrutar. Até chegar lá, você contornando e se realinhando, mantendo a sua saúde mental em dia, Hoje né? em dia, então, meu Deus. Isso Olha, é sucesso. Uma das coisas mais importantes é a nossa saúde mental. Isso é sucesso. Porque quando a gente vira mãe, eu acho que a gente vive assim, ó, a gente vai vivendo e não vai sentindo o que tá acontecendo, porque a gente só sente o que a criança tem, entendeu? E a gente parece que fica anulada realmente. Eu torno possível aquilo que você já faz, eu só te ensino a fazer da forma correta, da combinação correta, né? Eu ensino você a ter um relacionamento com o alimento, eu não quero que ele seja o seu inimigo. Empoderamento feminino é muito bom, mas nós também temos fraquezas, a gente também chora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Empúria Pod Talk Show. O podcast que une empreendedorismo e empoderamento como nenhum outro do Brasil. Bora curtir mais um episódio? Hoje nós falaremos sobre o tema autoconfiança e empoderamento. Como a autoconfiança influencia a capacidade de um empreendedor alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Eu sou Tamires Neto, mentora de empreendedoras. Sou especialista em desenvolvimento humano. E antes da gente seguir, eu já quero pedir para você, que está nos assistindo, para você curtir esse episódio. Se você não se inscreveu no canal ainda, para você já se inscrever. E para que você compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, para que as mensagens aqui transmitidas alcancem o máximo de pessoas também. Bora? Olha, agora é hora de vocês conhecerem as convidadas brabas, empoderadas de hoje. É um prazer receber pela primeira vez no Empúria Pod uma mulher inspiradora. Ela é mentora, especialista em embelezamento do olhar e orienta mulheres a se tornarem profissionais poderosas. Seja muito bem-vinda, Caroline Laranja. Prazer, muito prazer estar aqui com você, estar aqui junto com a Camila. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre essa área da beleza e sobre empreendedorismo, empoderamento, sobre mulher, que é o que a gente ama, né? Que é o que somos. Obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. E ao lado da Carol, nós temos também uma mulher, gente, extraordinária. Ela é nutricionista, especialista em emagrecimento, dedica-se a devolver saúde e autoestima aos seus pacientes. Seja muito bem-vinda, Camila Schmidt. Prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no podcast, e vai ser um papo muito interessante. Estou super animada para a gente desenvolver e falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí que é maravilhoso, que é o empoderamento, né? Feminino, principalmente, né? Nós somos todas mulheres maravilhosas, poderosas, e dividir essa experiência também com as pessoas que estão nos assistindo vai ser extremamente gratificante. Com certeza. Gente, eu tô muito animada com esse bate-papo aqui hoje. Eu também. Porque eu pude ver o perfil de vocês duas e eu encontrei um ponto em comum. Não só um, mas vários. Um deles, a autoestima, que é algo que vocês trabalham, cada uma com seu segmento. Mas um outro ponto interessantíssimo que eu encontrei foi a autoconfiança de vocês duas, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras. E isso me inspirou, inclusive, a trazer o tema de hoje, né? Como a autoconfiança ela influencia nos resultados do nosso empreender. E aí, para a gente já começar esse bate-papo, eu quero ouvir de você, Carol. Eu quero que você compartilhe um pouquinho da sua história. Como você começou nessa jornada empreendedora? Então, vamos lá, né? Falar sobre a história da gente é muito bom, né? E a gente já fica mexida. Sim. Eu comecei criança, na realidade. Eu acho que eu já nasci sabendo o que eu queria fazer, que era trabalhar na área da beleza, né? Que é o meu ramo hoje em dia de atuação. E quando eu era criança, a própria psicologia hoje em dia me mostra isso, porque quando eu era criança eu gostava muito de Barbie. Então eu já cuidava muito das Barbies, eu já penteava cabelo, gostava de maquiar a boneca. E fui crescendo e fui percebendo que aquele dom realmente já existia em mim. Porque sem fazer nenhum curso, eu já maquiava uma amiga, eu já escovava o cabelo de outra amiga, depois aprendi a fazer unha, mas sem nenhum curso. E morava numa cidade muito pequena no interior, que é em Minas Gerais, Caxambu.
Então, lá a gente não tinha muito recurso, né? Não tinha cursos como a gente tem aqui no Rio, em São Paulo. Mas eu já tinha esse quê lá no fundo, sabe? De empreender, de querer cuidar da mulher. Eu sempre gostei muito disso. E, realmente, com o passar dos anos, isso foi evoluindo. E eu tive a oportunidade de vir morar aqui no Rio de Janeiro. E, sem dúvidas, o primeiro passo que eu dei foi entrar para a área da beleza. Eu tive uma oportunidade muito boa, né? Assim que eu cheguei aqui, eu tive uma oportunidade de trabalhar num salão de beleza. Só uma dúvida. Você veio pra cá por essa oportunidade ou alguma outra coisa motivou a sua vinda pro Rio? Na realidade, meu sonho era morar no Rio. Eu nunca gostei de morar no interior. Eu sempre quis algo grande pra mim. Eu nunca quis ficar lá, ao contrário de todas as minhas amigas. Então, era o meu sonho. Eu tinha família aqui, mas não pra poder morar na casa dessa minha família. Então, fiz umas amizades aqui, umas férias que eu vim passar aqui no Rio. E aí, uma pessoa que me conheceu, que era a prima de uma amiga minha na época, e falou assim: nossa, eu acho que você pensa tão grande, como é que você consegue morar numa cidade tão pequena? Eu tinha meus 17 anos. E aí eu falei assim: porque eu nunca tive a oportunidade de vir morar no Rio, porque a gente precisa ter dinheiro, né? A gente precisa alugar um apartamento, a gente precisa ter emprego, né? Como é que eu vou largar tudo? Ela falou assim pra mim: e se eu disser que eu posso te proporcionar tudo isso, eu posso te ajudar? E aí, nessas férias, eu voltei pra minha casa, cheguei na minha família e simplesmente falei pra minha família assim: eu tô vindo aqui falar com vocês hoje, não pra pedir. Eu estou vindo aqui pra fazer um comunicado. Uau. E ali eu comuniquei pra minha família que eu ia embora. Obviamente, minha família não aceitou, né? Todo mundo falou: isso é loucura, você não vai fazer isso, a gente não vai deixar. E aí, mais uma vez, eu falei pra eles, eu falei: não tô pedindo, eu realmente vou. É meu sonho, eu vou correr atrás dele. Fiz as minhas malas e vim para o Rio. Assim, sem nada. Decidida. Autoconfiante. Tive a primeira oportunidade que eu tive, eu peguei. E vim, claro, passei por todas as dificuldades que a gente possa imaginar, né? Desde lugar pra morar, dinheiro. Cheguei a ter uma dificuldade, até que eu passei fome uma época, foi bem difícil. Então a gente vê, quando a pessoa chega agora, vê a gente no Instagram, conhece a gente, né? Todo mundo, é o que eu falo, todo mundo tem uma história por trás. A gente não é só isso que a gente tá vivendo nesse momento, né? Todas nós aqui temos uma história pra contar por trás, temos uma dificuldade. Não existe ninguém que já começou lá no alto, que sempre deu certo. Todo mundo passa por um processo pra chegar lá no alto, né? Pra chegar onde que atingiu os seus sonhos. Exato. Então, através dessa oportunidade, eu consegui chegar aqui no Rio. E comecei a trabalhar num salão, que essa amiga me conseguiu, uma outra amiga dela que tinha um espaço lá em Ipanema, e conseguiu uma vaga para eu entrar lá como recepcionista. Entrei como recepcionista, mas logo a dona do salão viu que eu tinha, que eu gostava, né? Que eu tinha aquele dom. Aí ela perguntou se eu já tinha feito o curso, eu expliquei que não. Aí ela falou assim: eu vou colocar você pra ser minha assistente de maquiagem. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui com ela, ajudava ela, fazia ali o que eu sabia fazer, né? As maquiagens das minhas amigas, né? De sair quando era adolescente. E aí ela começou a me dar muita oportunidade. Ela me ensinou a fazer maquiagem, ela me ensinou... Uma das primeiras coisas, ela me ensinou a lavar cabelo. Muito bem. As pessoas iam no salão só pra lavar cabelo comigo, elas não queriam nem mais ir pra cortar. Olha. Então eu comecei a ganhar muita gorjeta, muita coisa assim pequena, mas que pra mim fazia muita diferença naquela época, sabe? Então foi muito bom pra mim. E aí me deu uma margem de crescimento muito boa, porque ali eu aprendi a cortar cabelo e aprendi a fazer a sobrancelha, que é, né, o que eu realmente amo, que eu ensino, que é a minha vida, assim, que eu me encontrei, foi dentro da sobrancelha. Eu jurava que eu ia trabalhar com cabelo, mas eu fiquei na sobrancelha. Assim, quando eu cheguei, eu falava assim: vou trabalhar com cabelo, que eu sempre gostei muito de cabelo, de me cuidar. E lá em Minas, na minha cidade, tem as águas minerais, então a gente lava o cabelo com água mineral, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu acabei me apaixonando, assim, caí de paraquedas na sobrancelha, limpava a minha sobrancelha, mas também não tinha curso, nada. E amei fazer sobrancelha, e aí eu fiquei. Aí logo em seguida eu entrei na faculdade de estética. Fiz faculdade de estética, né? Eram 2 anos e meio na época. Fiz a faculdade de estética. E ali dentro da faculdade de estética eu tive também muitas oportunidades, né? Aí fui trabalhar numa clínica de estética. E dentro disso foi onde eu comecei a engatar a parte da sobrancelha. E aí a gente foi crescendo e deslanchando até chegar até aqui. Que Mas máximo. foi bem... Que máximo, Carol. Acho que ela, contando a história dela, mostra que ela sempre acreditou que algo maior esperava por ela, mesmo sem ela saber muito bem o quê. Exatamente. Ela entendeu as habilidades que ela tinha por fazer isso ao longo da vida, durante a infância, com as amigas, nela mesma, com a família, acredito eu, Sim, né? muito. E você chegou aqui e você aceitou uma oportunidade.
E às vezes é isso que a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas já querem começar de cima, algumas pessoas não aceitariam a vaga de recepcionista no salão. Não, com E certeza você enxergou como uma oportunidade, né, para você começar a ter contato e foi lapidando suas habilidades ali naquele espaço que levaram você hoje a estar aqui com a gente. Que Sim. máximo, Carol. Adorei saber sobre isso. A gente quer saber mais, hein? Porque agora eu quero saber da Camila. Conta pra gente o que te levou a essa jornada do teu empreender, Camila. Antes de falar da minha jornada, né, falando sobre ela ainda, sobre Carol, é que as pessoas, né, quando elas têm a disponibilidade de fazer alguma coisa, de começar uma coisa nova, você tinha um sonho de vir para Sim. cá, enfim, e viver isso, né? Viver esse sonho. E, normalmente, quando as pessoas têm dificuldade no caminho, as pessoas pensam assim, caraca, não fiz a coisa certa, né? Eu acho que eu me precipitei. Se tá dando errado... Muitas vezes apareceram muitas pedras no caminho, né? Obviamente, como vão continuar surgindo. Eu tive todas as oportunidades para desistir. Inclusive, quando eu contei aqui que eu passei fome, né? Foi um momento muito difícil da minha vida. Ou eu comia, ou eu pagava o ônibus para ir pra faculdade. Ou eu comia, ou tirava xerox na faculdade. Mas assim, graças a Deus, sempre apareceram pessoas muito boas, né? Que eu sou muito grata a todas essas pessoas. Eu costumo dizer que até as pessoas que, de alguma forma, tentaram me impedir ou fazer algum tipo de mal, eu falo assim que eu sou grata a elas. Porque essas pessoas me deram mais força ainda para eu poder crescer. É muito difícil a gente aprender em cima das nossas piores derrotas, das nossas maiores dificuldades, Sim. Entendeu? Mas hoje, mais madura, eu consigo ter essa consciência de que lá atrás, essas pessoas também serviram na minha vida. Exato. Quantas topadas eu levei, quantas pessoas puxaram meu tapete lá atrás, entendeu? Fiquei sem onde ter pra morar, sabe? Sem ter o que comer. Então, assim, foram muitas questões e todas as vezes, óbvio, minha família falou, volta. Exatamente. Volta, aqui você tem tudo. E realmente, lá na minha cidade, eu tinha minha casa, carro, vida boa, mas eu ainda, mesmo assim, escolhi ficar aqui. E é o que eu falo, não é na primeira dificuldade que a gente vai desistir. Porque essas dificuldades, independente do nível de onde você já está, elas sempre vão continuar. Exatamente. É como a gente vai enxergar Só isso. muda a dificuldade. Exatamente. Eu vejo muito isso no comportamento do empreendedor de forma geral, sabe? Sim, sim. De não desistir. Quem tem essa veia empreendedora, como ela desde o início ela já tinha, embora ela não soubesse, provavelmente foi o que deu essa força para ela não desistir, mesmo com tantas coisas difíceis que aconteceram, né, Sim, Carol? com certeza. Falam que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho, né, qualquer lugar serve, né? Mas quando você tem um objetivo, é o que eu falo para meus pacientes, a gente não pode parar até conseguir. E falando sobre empreender, né, as pessoas medem o sucesso ou a possibilidade, ou devo ou não fazer pela dificuldade, às vezes. Tá dando muito errado. Então, provavelmente, eu não estou no caminho certo. E se Carol tivesse pensado assim, possivelmente ela não estaria onde está hoje, né? Então, a primeira lição que as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando, tem que entender que empreender é um desafio, né? E nunca vai ser confortável. Se for confortável, tá errado. Tem alguma coisa que já vai desalinhar. Isso eu falo, aí. gente, acordou, não teve nada naquele dia, não aconteceu nada. Fique esperta que já vem uma bomba, né? Porque é impressionante. Empreender isso. todos os dias a gente tem alguma coisa pra resolver. E se você não tem essa didática, não tem essa vontade, nem entra pro empreendedorismo. Porque não é fácil, O né? sucesso não é o final. O sucesso é o dia a dia. Até você chegar lá naquele final. Eu falo que o sucesso é o processo que a gente vive. Isso aí. Tá dando errado e eu tô passa. administrando. Isso é ter sucesso. O sucesso não é só o final, o pódio, né? Não, isso aí é o bacana, isso é o desfrutar. Até chegar lá, você, né, ir contornando e se realinhando, mantendo a sua saúde mental em dia, Hoje né? em dia, então, meu Deus. Isso é sucesso. Uma das coisas mais importantes é a nossa saúde mental. Com Isso é certeza. sucesso. Gente, vocês estão vendo essas empreendedoras aqui? Simplesmente, elas estão, olha, adiantando um monte de perguntas que eu iria fazer, sabe? Mas elas são brabas demais, elas já entregam muito conteúdo e muita coisa, e é só o início, tá? Vai acompanhando. Eu quero saber de você, Camila. Vamos Como lá. é que foi o teu início? Então, eu formei. Assim que eu formei, eu perguntava para meus amigos na faculdade. Do início, eu já comecei antes de entrar na faculdade. Meu sonho
era ser médica. E eu falei assim, mãe, eu preciso fazer pré-vestibular para entrar em medicina. E eu lembro que eu batia na trave. Na época era Enem, né? E aí eu tirava 940 e não entrava. 920, 950 e eu não entrava. Aquilo já tava me desesperando, né? Porque na época eu fazia Enem, entrava para várias faculdades, né? E não tinha um ponto de corte. Ia de acordo com as inscrições e tudo mais. Você fez... Isso foi durante um ano? Um ano, nada. Eu fiz durante 4 anos. Uau! E aí, eu trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava de tarde e ia pro pré-vestibular à noite. Porque minha mãe, ela tem um escritório de contabilidade. Minha família, ninguém é da área de saúde, né? Então, por que você não faz advocacia, não faz contabilidade? Eu falei, não... Eu quero fazer área da saúde. E meu sonho achava que era ser médica. Porque eu amava cuidar das pessoas, né? Eu amava cooperar ali de alguma forma para o desenvolvimento das pessoas. E aí, no 4º ano, eu chorando. E para mim é assim, caraca, eu vou precisar mudar todo o percurso que eu já tinha traçado. E eu falei pra minha mãe, chega. Chega porque a gente já tá cansada, você já investe um dinheiro muito grande. E aí a minha mãe ficava me esperando pra ir embora, então minha mãe ficava sempre no escritório até muito tarde pra me esperar o tempo de eu sair pra vestibular. Eu falei, tô te cansando também, tá sendo ruim pra você não descansa, enfim, nossa rotina tá muito pesada. Vou fazer uma faculdade particular. E aí, a minha segunda opção era nutrição. Vou fazer nutrição, muito chateada, falei isso, chorando. Não, e que isso, Camila? Né? Depois a gente vai pra medicina, não. Enfim, fiz nutrição, descobri nutrição, algo que me encantou. E quem me segue, quem me convive comigo, percebe o quão nutricionista eu sou nos detalhes, sabe? É o que eu amo fazer. É o que meus olhos brilham. As pessoas falam, nossa, o olho brilha quando você faz. Brilha, porque é o que eu amo fazer. E aí eu descobri essa paixão quando eu comecei a estudar. E aí teve a época de fazer estágio, né? E aí eu cheguei no estágio, um dos estágios seria ir para o hospital. E eu cheguei no hospital, eu fiquei desesperada. O que eu tô fazendo aqui? Aquela assim, eu queria mesmo fazer medicina. Eu falei, como assim? Gente, se eu ver um machucado, eu não consigo ver sangue. Foi por isso que várias vezes não conseguiu, né? Tá Era ali. propósito Sério? de Deus. Você passava mal? Você chegou a passar mal? Não passava mal, mas eu ficava assim, eu tinha que ter todo um preparo. Um dia era clínica, outro dia era hospitalar, outro dia era de produção. Então, assim, quando era dia de hospital, eu tinha que me preparar, gente. Vocês não estão entendendo, sabe? Completamente preparada, que eu não podia estar nada desalinhado, porque eu ficava desesperada. Eu falei assim, gente, como que eu ia estudar durante 6 anos, mais 4 anos de especialização, pra não conseguir entrar dentro do hospital, né? Como assim, Brasil? Aí eu falei, nossa, Deus faz tudo perfeito, né? E eu percebi que eu não tenho a mínima afinidade com a área de medicina. O que eu procurava em medicina era exatamente o que eu encontrei na nutrição, que é um cuidado, né? É algo preventivo, é uma ciência que previne o mal de acontecer. Era isso que eu buscava. Porque quando eu entrava nas clínicas, eu ia fazer consulta de rotina, eu sentava nas clínicas, assim, para esperar a minha vez, eu falava, é nesse ambiente que eu quero trabalhar. É nesse ambiente que eu quero viver. E aí eu não sabia, eu acho que quando a gente é criança, e eu sempre digo isso, a gente tem que tomar muitas decisões precoces, né? Então a gente fica muito confuso. Então eu achava que a medicina era o que eu queria. E não era, né? E graças a Deus que Deus me guiou e eu consegui entender qual era o meu propósito. Isso é um propósito de vida. Sim. E aí, eu acredito que a gente profetiza as coisas. E eu chegava na esquina e falava assim, não, eu vou viver e trabalhar num ambiente assim. Eu gostava de sentir o cheiro, sabe? Aquelas essências que se colocam em consultório. É desse lugar que eu gosto, é desse lugar que eu quero chegar à tarde, esse horário, assim, depois do almoço, e atender, né? Só que eu não entendia que eu poderia fazer isso além da medicina. Enfim, e eu me encontrei em nutrição. E aí, na faculdade, eu perguntava para meus amigos, o que você vai querer fazer? Aí eles falavam, trabalhar em um hospital, porque as pessoas querem o certo, né? E eu falei assim, pra minha professora, eu cheguei pra minha professora e falei, como que eu posso ganhar além do salário do que uma nutricionista ganha hoje em dia? Ela falou pra mim assim, então você tem que fazer mestrado. Você tem que ir pra área acadêmica. Só que eu fazia faculdade
em faculdade particular, né? Na área pública e na área particular, né? Na faculdade particular, a gente não tem um incentivo de pesquisa que eu preciso para o mestrado. Eu falei, eu preciso fazer mestrado. E qual é o caminho para fazer mestrado? Você precisa, né? Achar uma professora. Como eu vou achar uma professora que eu não estudo, não conheço ninguém de faculdade pública, né? Achar uma professora, entrar num processo seletivo, participar de uma pesquisa. É isso que eu preciso fazer? Então é isso que eu vou conseguir fazer. E eu comecei. Trabalhava, estudava, uma loucura. É isso que eu vou fazer. Comecei, tudo porta fechada. Não dá, porque eles têm uma preferência em alunos da faculdade pública. E aí, nossa, nada. Até um dia que uma amiga falou pra mim assim, ó, Camila, e eu sou de Caxias, né? E aí, aí ela falou pra mim assim, Camila, ela tem um projeto de pesquisas que está sendo desenvolvido em Duque de Caxias. E a faculdade era perto, meu trabalho era perto, daria. Aí eu falei, sério? Vou fazer. Então, vou lá tentar conversar. Eu sei que ainda não abriu pro pessoal de fora, né? Mas eu vou lá. E aí, eu sempre fui muito assim, né? A gente não espera acontecer, a gente faz acontecer. E aí, vou atrás. E eu cheguei lá, nada do perfil que eles buscavam eu tinha, óbvio, né? Eu não vim de uma faculdade pública. E aí tinham 3 pessoas, ou 2 na minha frente. E aí ela falou, não, vamos esperar, porque o perfil não é esse, não. Gente, a primeira não pôde porque entrou em outro projeto, a segunda não pôde porque teve uma dificuldade, a terceira não... Então, lembraram de mim. Olha! Camila, você pode... Claro que eu posso. Eu dou um jeito para poder. E aí eu decidi entrar nesse projeto e era o meu último período. E a gente só pode fazer iniciação científica enquanto você é estudante. E aí falei, meu Deus, no último período. Foi o que eu precisei, a porta que eu precisava para entrar. E entrei, desenvolvi ali o projeto, me formei. E eu falei, o meu objetivo é mestrado. A minha orientadora é maravilhosa até hoje, a gente... Um beijo, Paula. E aí, ela falou assim, Camila, o seu perfil, a gente vai fazer você conseguir ter possibilidade, sabe? Ela foi a mão de Deus ali pra me levar aonde eu queria estar. E a gente, né, conversou, enfim. Aí acabou a faculdade, eu tive que sair da iniciação científica e entrei para um... apoio técnico, que você faz a mesma coisa como iniciação científica, só que você já é paga, né? E você não precisa estar estudando, você está em apoio com uma pesquisa. E aí eu continuei trabalhando, né? Nessa época eu fazia estágio, aí eu consegui um estágio remunerado, a minha iniciação científica e a faculdade. Aí, acabou a faculdade, me falaram assim, o meu estágio remunerado, na época eu estagiava no Habib's, e eles falaram assim, Camila, a gente tá precisando de uma nutricionista na sede. Eu falei, bacana, eu posso entrar como terceirizada, né? Aí eles, não, a gente precisa de CLT. Eu falei, não, CLT eu não quero, porque eu sabia que eu não queria assinar a carteira. Eu já queria empreender, Eu queria empreender. E eu falei assim, não quero. A minha proposta, olha, propondo, saindo da faculdade, sem nada, de querendo fazer proposta. Não, a minha proposta é essa, essa e essa. Aí eles, tá bom, então a gente vai te contratar como pessoa jurídica. Você, então, monta um MEI e a gente Eu falei, sério? Mas não quero trabalhar todo dia, porque eu preciso crescer em outras áreas, eu preciso atender. Não, a gente, então, o que você quer? 3 vezes na semana, meio período. Ok. E aí, né, por conta própria, eu não seria CLT, seria mesmo Simples Nacional, né, por meio. Sim. E aí, ponto, consegui um. Aí, outra coisa, aí não era mais iniciação científica, então eu fui ser o apoio técnico, então comecei a trabalhar também na pesquisa. Legal. Então, no outro momento, eu fazia a pesquisa, então já terminei a faculdade já dando as caras, assim, chutando a porta do mercado de trabalho. E aí eu falei, vou estudar para passar no mestrado agora, para minha orientadora. Aí ela, se você não conseguir, ela ficou com medo, tipo assim, não vá tão confiante para você não se frustrar. Eu falei, fica tranquila. Fica tranquila que eu sei onde eu quero chegar. E aí eu lembro que eu tinha que fazer uma prova de inglês e... Eu falo pra caramba, mas tô correndo. Eu tinha que fazer uma prova de inglês e eu falei, vou estudar, vou pegar as antigas, vou fazer... Enfim, eu sei que eu consegui entrar no mestrado, então eu terminei a faculdade, eu já comecei a trabalhar, né, como
consultora por Habib's e também a um projeto de pesquisa e passei logo para o mestrado. E aí, quando eu passei para o mestrado, minha pesquisa foi desenvolvida com a Marinha do Brasil. Uau! E eles falavam, o pessoal da Marinha, Camila, agora você vem pra Marinha. Eu falei, não posso vir, porque não é isso que eu quero. Como assim não é isso que você quer? Não é isso que eu quero. Eu quero, isso aqui é um degrau, mas isso aqui não é o que eu quero. É só um degrau pra eu chegar onde eu quero. E aí, eu lembro que eles brincavam muito. Faz a prova, poxa, você vai entrar. Você vai entrar. Não, mas eu não quero. E aí me perguntam, Camila, você nunca fez nenhum concurso? Porque eu tenho mestrado e as pessoas normalmente fazem mestrado pra contar como título. Eu falo, não, gente, o único concurso que eu fiz foi de mestrado. Que era o que eu queria. E se eu fizer algum outro, vai ser o de doutorado. Agora, não para ser uma funcionária pública, porque eu sou realizada sendo uma empreendedora. Embora não seja fácil, e não é mesmo, né? Não é. E é todos os dias, como a Carol falou. Se você acordou e tá tudo muito bem, aguarda. Sim. Aguarde um pouquinho, não se anime, porque tudo pode desandar. Mas é isso, então dia a dia. E aí eu comecei a atender em Caxias. A minha irmã tratava numa clínica de estética. Eu falei assim, eu preciso atender, eu vou fazer o quê? Eu não sei por onde começar. Eu fazia muito cursinho, né, de livre pra eu saber o que fazer, porque a gente não sai com essa bagagem de empreender da faculdade. E aí, ela me deu... faz com a gente. É isso aí. E ela me deu a oportunidade de começar a atender na clínica dela. E foi uma porta fenomenal, ela foi uma bênção na minha vida. E só saí de lá esse ano, inclusive, que eu decidi, né, que eu precisava, como eu estava atendendo em outras unidades, eu quis meio que uniformizar todos os meus atendimentos e deixar... Independente das unidades, né? Eu atendi em Ipanema, Caxias e Barra. Ficar tudo meio parecido. E foi assim que eu comecei. E apenas no ano passado eu iniciei meus atendimentos em Ipanema. E olha que coisa curiosa. Eu atendia na Tijuca ao invés de Ipanema. E aí, onde eu atendia, ia fechar. E eu falei, meu Deus, como? Já tem um monte de paciente marcado. Ele me falou que vai fechar agora em dezembro. Como em janeiro... férias, meu Deus, eu vou arrumar um outro lugar. Como é que você fez? E aí, é dentro da dificuldade que a gente viu uma possibilidade. E aí eu falei assim, então é hora de eu migrar pra Zona Sul. Então eu vou sair da Tijuca e vou migrar pra Zona Sul. E aí eu comecei a pesquisar. E a gente, é tudo muito incerto, né? Porque você, diferente de quem vive de CLT, eles têm algo ali onde se apoiar. A gente não. É tudo muito dinâmico. A gente tem fé. A gente coloca o pé e acredita que Deus vai colocar. Bem na fé mesmo. A gente põe o pé e acredita que Deus tá colocando no chão, sabe? E aí eu decidi e comecei a atender em Ipanema. E hoje é um dos meus pontos muito... Que tem muitos atendimentos, né? Que as pessoas gostaram muito do ponto. Enfim. E é isso daí, é um desafio todos os dias. E assim, a gente vai se desafiando e crescendo. É o que eu falei. Exato. É dentro desse ambiente de desconforto que a gente cresce. Totalmente. Você foi contando aí a tua história, eu fui linkando com a história da Carol sobre não desistir, mesmo diante das dificuldades, e lembrei um pouco da minha, né? Você falou que você fez vestibular durante 4 anos para medicina. Sim. Eu, Tamires, eu sou formada em serviço social, mas assim, dificilmente você vai conhecer alguém que vai falar, nossa, saindo da escola, meu sonho é ser assistente social. Dificilmente você vai ouvir alguém falar isso, né? E eu tinha muita aptidão com história, com geografia, eu queria ser professora de história. E eu falei, vou fazer faculdade para história, vestibular para história. E no ano que eu fiz vestibular, estava na dúvida também ainda se eu fazia história e direito. Minha irmã era advogada. Aí eu observava que tinha a possibilidade de atuar ali como advogada. Eu falei, vou fazer também vestibular. Minhas notas foram altíssimas, mas não o suficiente para direito e nem para história. História eu queria fazer na UF, que é a melhor faculdade de história da América Latina. E nesse ano, história teve a nota de corte mais alta do que para algumas engenharias. Eu não fui aprovada para a segunda fase por conta de 1 ponto. E eu fiquei arrasada. Eu falei assim, como é que vai ser agora a minha vida? Meus amigos passaram, eu não passei. Eu falei, não vou desistir. Vou tentar. E eu resolvi estudar mais um tempo. Mas quando eu fui estudar novamente, só que agora num outro curso para vestibular, eu comecei a ver outras possibilidades de trabalho. Minha mãe trabalhava na assistência social já. E eu falei, caramba, que interessante. E aí,
vendo o trabalho lá dos assistentes sociais naquele local, fui me interessando. E, paralelo a isso, surgiu uma aptidão ainda maior do que para a história, que era para geografia. Eu falei, vou fazer os dois. Vou tentar, vou ver o que eu vou passar. Passei para os 2 cursos, nas faculdades públicas daqui do Rio. Passei para a UERJ, a FRJ, e o UERJ, a FRJ e o UF. E o meu sonho era fazer história na UF. Na verdade, eu fui descobrir que o meu sonho era estudar em Niterói. Muito mais. Nossa, eu tava ali interligado com Niterói, na com realidade. Niterói, igual Errado você lá não em Minas, tava, quando eu vim né? pro Rio. Era meu sonho estudar lá. E eu passei no vestibular, eu fiquei super feliz. E no meu primeiro dia de aula, eu acabei optando por serviço social na UF. No primeiro dia de aula, meu pai falou assim, minha filha, não vai não. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque é lá em Niterói, é muito longe. Eu moro em Caxias também. Mais de 40 quilômetros daqui de casa, já Você ia trabalhava. vir e voltar? E voltava. Mas não vai não, tem faculdade particular aqui pertinho, 5 minutinhos de casa, eu te levo lá e eu pago essa mensalidade. Eu falei, não, pai, eu quero estudar lá. Eu estudei para isso. E eu vou. E eu fui. E a faculdade de serviço social foi o que me deu insumos, né, para fazer o que eu faço hoje. Eu sou assistente social, trabalhei durante quase 10 anos numa multinacional e nos serviços públicos. E a minha jornada por empreender, ela foi muito por acaso, dadas as circunstâncias da minha vida, dificuldades que eu passei, né, assim como você passou. Então, eu consigo identificar na minha história pontos em comum com as histórias de vocês, né? De acreditar muito numa coisa, sem entender o porquê. Eu queria estudar em Niterói, você queria vir para o Rio, sabe? E mesmo com as dificuldades, como não passar de primeira, e outras que surgem no caminho, que são trabalhar ao mesmo tempo. Eu trabalhava. Trabalhava durante o dia, estudava à tarde e à noite, em Niterói, vinha para Caxias, andei para academia de vez em quando à noite. Muito Mulher, fixe. Muita mulher força de vontade. Não tem igual, não tem Não tem. jeito. Não tem. Tudo que mulher consegue fazer em um dia, não sei, só se fizerem um robozinho aí pra fazer uma coisa melhor do que a mulher, Cara, gente. Porque os homens é não muito entendem o difícil que a gente alguém. faz. E, sobretudo, quando a gente simplesmente acredita sem entender muito bem o porquê a gente tá fazendo aquilo ali, sabe? E o meu empreender, ele se deu de uma outra maneira, dadas as circunstâncias mesmo, né? Eu perdi familiares para Covid, eu tive a minha gestação bem crítica, eu tenho um filho que é autista. E essas questões me levaram a optar por fazer o que eu faço hoje. Mas o que eu descobri na faculdade, nas minhas experiências profissionais e da forma que eu empreendo? Realmente meu propósito, o que era de ajudar pessoas, sabe? Então sempre foi. Sempre foi. Hoje eu continuo fazendo isso, só que empreendendo. Então, quando a gente entende que a gente pode fazer sem necessariamente seguir à risca aquilo que a nossa família acredita pra gente, ou seguindo os exemplos que a gente vê dentro de casa, a gente pode fazer isso do nosso jeito. Só que a gente encontra isso no processo. Nem sempre é tão claro, né? Então, a Camila até bateu cabeça. 4 anos estudando ali para medicina, parou na nutrição, que era o que ela estava destinada realmente a fazer e estudar. E hoje atende aí diversas pessoas. E agora eu quero saber de você, Carol. Eu vi o teu perfil lá, que você trabalha com embelezamento do olhar, né? Mas você dá curso, você faz mentoria. Você também atende? Atendo. Atende? Legal. Até porque eu amo atender. É muito difícil. Eu tentei por uma época parar os atendimentos, mas muito sinceramente é bem difícil para mim. Hoje eu tento reduzir mais, porque tem o lado da empresa, né, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que dar demanda para aquilo dali. Mas os dias que eu tô também, eu atendo muito. Tem dias que são mais de 10 horas de atendimento. Uau, porque você ama o que você faz também, né? É difícil quando a gente gosta, a gente desapegar daquilo dali, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu parei por uma época, depois do Covid, que eu peguei Covid, fiquei com um problema na coluna sério e não tava conseguindo atender. Mas eu tenho muita dificuldade. Se eu tiver que pensar quando alguém fala assim, como é que vai ser? Você vai parar? Eu ainda fico, eu gosto desse contato. Eu acho que o mais incrível é isso. É a história de cada um que chega ali pra mim. Pra fazer a sobrancelha, contando a história dela. A gente troca muito. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, entendeu? Porque essa troca eu acho incrível. A energia, a cliente feliz, né? Porque a gente tá proporcionando algo que tá envolvendo ali na autoestima dela. E a gente é mulher, a gente sabe que isso mexe muito com a gente. Então, assim, Total. eu amo atender. Ai, que lindo isso. Mas sabe o que eu queria entender? Eu faço sobrancelhas, faço cílios, eu sou muito vaidosa. Até botei um videozinho no Instagram fazendo a minha arrumação antes de vir pra cá. Eu amo. Mas
A mulher que ela te contata, ou que senta na sua maca, qual que é a maior dor dela? Ela costuma falar pra você? Qual é a maior dor do seu cliente? Eu acho que assim, na realidade, nós mulheres, a gente tem dores que estão escondidas, talvez. E aí a gente coloca isso através da nossa autoestima. Eu acho que tá muito mais por aí do que realmente só a beleza, entendeu? Tem a questão da comparação, né, que a gente vê na internet, na televisão, mas eu acho que são dores retidas, geralmente por casamentos, por percas de algum parente, né? Agora, eu acredito que depois dessa questão toda de Covid, né, de pandemia, tiveram muitas percas, então eu acho que as pessoas também gostam muito de estar ali, não só para fazer a sobrancelha, mas para ter aquele momento para ela, mulher. E hoje, agora eu tenho um filho, hoje meu filho maior, eu falo assim, que agora eu tô conseguindo viver novamente, né? Viver essa fase de mulher, de me cuidar, de ali fazer alguma coisa. Ele tá com quantos anos, seu Tá filho? com 7. Então, assim, hoje eu consigo tá vivendo esse processo que as mulheres que vão ali estão em busca. Então, a gente quer se sentir bem, mas eu acho que também tem outras coisas. No meu caso, eu acho que é a questão de 7 anos ali cuidando do meu filho. E agora me reencontrando novamente. Reencontrando o meu corpo, reencontrando o que eu gosto de fazer, reencontrando aonde eu gosto de ir, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. Porque quando a gente vira mãe, eu acho que a gente vive... Assim, ó, a gente vai vivendo e não vai sentindo o que tá acontecendo, porque a gente só sente o que a criança tem, entendeu? E a gente parece que fica anulada realmente. Então, e eu vejo assim, que o meu público lá de mulheres, 90% é mãe. 90%. Eu acho, acredito que se identificam, acabam se identificando muito com a minha rotina, porque eu posto ali, né? Elas veem, a maioria já tá há muitos anos comigo, então a maioria viu eu grávida, foi na minha casa, viu meu filho nascer, então viveu esse processo muito junto comigo. Então eu vejo muito isso, as mulheres vão ali, às vezes, porque querem engravidar, aí conversam comigo. Estão grávidas, conversam comigo. Tiveram filho recentemente, conversam comigo. Eu vejo muito isso, entendeu? Então eu acabo vendo que, assim, eu acho que a mulher, ela tem essa coisa, né, de ser muito forte, mas ela tem um outro lado que às vezes as pessoas não enxergam, né? Eu vejo até isso muito por mim. Essa coisa do empoderamento feminino é muito bom, mas nós também temos fraquezas. A gente também chora, entendeu? Na verdade, a gente precisa de cuidado. E é isso que eu enxergo da mulher que utiliza os recursos da estética. Por isso que eu tô te falando, eu acho que ela vai mais por isso, entendeu? Eu acho que ela vai mais por isso do que pela própria estética. Ainda mais ali, o meu nicho de mulheres que vão até mim, são muito mulheres que querem tudo muito natural, entendeu? Então, assim, eu vejo que a mulher, ela não vai ali só pela sobrancelha, só pra colocar uns cílios, só pra fazer uma massagem, uma limpeza de pele. Ela vai ali porque ela quer bater um papo, porque ela sabe que ali vai ter essa troca, porque eu sou mãe, porque eu sou casada, porque a gente gosta de se conectar. É o que a gente tá fazendo aqui hoje. A gente se conecta. Eu contei minha história, ela contou a dela, você contou a sua, e de alguma forma nós três já nos conectamos. Com certeza. E isso é muito bom. Isso é muito agradável. E aí, você ir lá, conversar, óbvio, dentro do meu espaço. É o que eu sempre quis, né? Proporcionar momentos maravilhosos para nós mulheres, né? E é isso que eu faço hoje em dia. Então, assim, é o café, é um cardápio diferente. As minhas marcas de todos os atendimentos têm massagem enquanto elas fazem qualquer procedimento. Ai, que delícia. Então, assim, elas ficam... Já quero. E aí, já me convenceu. Já me aí, por convenceu. exemplo, a micropigmentação, que as pessoas têm muito receio, muito medo de ficar escuro, de doer, né? As pessoas são muito preocupadas com isso. E aí, já tem a questão que eu trabalho com uma linha mais natural, aí depois vem a questão de que não dói, aí tem uma playlist própria para aquilo dali, tem um cheiro próprio para aquela cliente. Então eu tento fazer realmente que ela se sinta em casa quando ela vai ali. Viver a experiência. Exatamente. Mas assim, sem ser aquela coisa forçada, sabe? Eu acho que tem o empreendedorismo, às vezes ele tá tomando um lado que ele tá assim... tem que ser assim, sabe? Não é assim. Tem que ter um pouco da gente ali dentro do nosso espaço, do nosso atendimento. Não pode ser só aquilo dali, só uma matemática pra fazer aquilo dali dar certo, só um marketing pra fazer aquilo dali dar certo. Tem que ter a nossa essência, entendeu? Nossa, total sentido, Carol. Eu acho muito assim, por isso que eu amo ali, sabe? Eu sempre soube que eu queria trabalhar assim, podendo ajudar, sabe? De alguma forma, a mulher.
E eu acho que a autoestima da gente, quando tá elevada, nós 3 aqui, mulheres, podemos falar muito bem disso, a gente sente mais firmeza pra tudo. Pra falar, pra viver, pra lidar com o marido, pra sair com as amigas, pra tudo. Então, eu acho que é isso, a autoestima, né? A área da beleza, ela traz muito isso pra mulher. Ela traz um cuidado e ela traz a autoestima pra fazer a gente ficar se sentindo melhor, mais forte, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que quando as mulheres vão em busca, elas vão em busca desse carinho ali. Total. O carinho elas falam do carinho da minha recepcionista, elas falam do carinho das meninas que atendem, é da forma que a gente... Todas as datas comemorativas, a gente cria um evento, uma campanha dentro da clínica. Então, assim, sempre são campanhas diferentes, nunca são campanhas repetidas. Então, sempre, de alguma forma, para abraçar a nossa cliente assim. Então, ela tem uma experiência desde quando ela entra, porque todas as vezes que a gente tem uma campanha, a gente tem um café, a gente tem uma comida diferente, a gente tem um cappuccino, a gente tem uma decoração, a gente tem uma campanha para poder trazer clientes novas, a gente tem uma forma de atendimento, trazemos profissionais para poder fazer uma maquiagem, fazer um spa, proporcionar uma comida de mais qualidade. Então, a gente sempre busca trazer isso. E eu vejo que elas se sentem muito acolhidas. E o que eu fico, assim, mais feliz é quando a minha cliente fala assim pra mim, assim... eu venho aqui, dá vontade de passar o dia todo aqui. Isso, pra mim, compensa tudo que eu faço. Então, assim, o meu crescimento também veio muito através de ouvir o que minhas clientes falam. Porque elas falavam muito assim... podia ter mais isso aqui, porque aí eu ficava mais tempo aqui. Elas falavam muito Aí isso. você, opa, deixa eu colocar isso Aí eu agora, comecei a ouvir. Eu sempre quis ter mais profissionais ali. Mas a gente também sabe que é muito difícil encontrar boas profissionais, né? Sim. E essas profissionais precisam conversar com o nosso jeito, com a nossa essência. Então, encontrar essas profissionais também é muito difícil. Mas comecei a pensar mais no caso disso. E hoje tenho lá a minha equipe, que realmente é uma equipe que fecha comigo, é uma equipe que entende a minha essência. E era o que as minhas clientes queriam. Elas queriam estar ali, passar mais tempo ali, fazer uma massagem, bater mais papo, né? Não ser aquela coisa tão mecânica, marcar pela internet, eu vou lá e escolho o meu horário. Não, a gente tem o cuidado de perguntar se aconteceu alguma coisa, tá melhor, como foi uma cirurgia, como é que tá sua mãe. Sabe, eu acho que é isso, acho que a gente tem que Humanizar o atendimento. Exato. Entendeu? Eu acho que, na realidade, lá atrás, quando eu era criança, as coisas eram humanizadas. E eu vim de uma cidade do interior. E lá tem muito essa coisa de ser humano, entendeu? Da gente se conhecer, de conhecer a história um do outro, de saber quem é o pai, quem é a mãe, né? A gente tem muito isso. Então, eu acho que eu trouxe um pouco do que eu tive na minha infância pra minha empresa. E assim, como eu acho que hoje em dia tá tudo muito marketing, faz assim, faz assado, posta assim, fala assim. Tudo tem uma cartilha agora. Cartilha do sucesso. Exatamente. Todo mundo tem uma frase, um negócio que faz assim que vai dar certo. Eu acho que tem que ter mais esse lado humano. Eu acho que é assim que eu tenho conseguido crescer bastante, sabe? Eu acho que trazendo mais isso. Não porque agora tá na moda. Porque agora tá na moda, né? Essa parte mais humana, né? De se conectar. Eu sempre fui por esse lado. Sempre. Mas eu acho que também tá na moda porque as pessoas entendem que agora isso faz parte da cartilha, mas não é de forma espontânea. Entende? Então, é isso que eu tô falando, que não pode ser dessa forma. Exatamente. Entendeu? Quando as pessoas como começam você só a faz falar bem que é isso. assim, e isso é que eu não acho legal. É isso aí. Aí a pessoa assim, mudou, agora é de novo, vamos supor, agora vai ser de novo, muitas artes, muitas coisas mais mecânicas. Aí, entendeu? Parece que toda hora a gente tá seguindo o padrão do marketing. É isso. E eu acho que não pode ser só isso, entendeu? Pra você é natural, você trouxe da tua terra. Eu trouxe. Né? Essa fala casa, ela trouxe de casa. Trouxe de Minas, aí já lembra o cafezinho, lembra aquele pãozinho de queijo, não é isso? É, bem isso. Lembra essas coisas gostosas, Inclusive lá a né? gente serve doce de leite, pão de queijo. Olha isso, gente, eu já quero ir lá, meu Deus do céu, eu quero, olha. endereço. Atendida na maca todas com as vezes- massagem. Pode Eu não, quero sempre. pão de queijo, Tudo. pão doce de leite, tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho. A gente tem sabe? um cappuccino que faz muito sucesso, que é o cappuccino de doce de leite, né? Aí ele tem borda de doce de leite, as Ai. crianças ficam loucas. E eu gosto muito, todas as vezes que eu vou a Minas, eu trago alguma coisa de lá pra servir naquela semana, né? Então eu trago um doce de leite, eu trago um pão de queijo, eu trago um café, né? Porque o café de lá é muito diferente, né? Desses cafés que a gente compra aqui. Então eu gosto de trazer isso, eu gosto de trazer um pouco da minha vida para minhas clientes. Às vezes eu faço uma comida pro meu filho, um doce, aí eu faço em casa, aí alguém me pergunta, aí eu
faço às vezes pra levar pra minhas clientes. Vou levar. É, Ai, Que legal. olha, que legal isso, né? Realmente colocar amor no que você faz, a tua tem que essência, ter, tem que sabe? ter. É importante a gente estar atento a essas estratégias atuais, que são necessárias, que direcionam o nosso Com trabalho. certeza. Mas, mais do que isso, é importante a gente colocar o nosso tom, sabe? O nosso dedinho em cada ação daquilo que a gente desenvolve. E é isso que faz as pessoas se conectarem com você, até porque pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Então, não é uma empresa distante. Tem o teu rosto, É. tem o teu carinho, Característica. sabe? Tem o cheiro, Tem. tem tudo ali de você. E é o que faz as pessoas se conectarem, irem e permanecerem. Com certeza. Esse que é o segredo. Diferencial, o diferencial dela. O diferencial. E já conquistou a gente aqui, né, Camila? Total. Mas você também Quero ver tem. vocês duas lá, hein? Total. Por favor. Ah, eu quero, por favor. Por favor. E eu quero cappuccino. Eu não tomava café, tá? Eu não gostava de café, mas recentemente eu fui fazer uma produção no estúdio da Camila Mohamed, maravilhosa. Beijo pra você. Ela sempre me produz, faz meu cabelo, maquiagem. Uma empreendedora também fantástica. E eu falei, não gosto de café. Aí ela falou, Não do meu. você não gosta porque você não provou o meu. E aí ela veio com um cappuccino com a borda de doce de Eu leite. também sempre falo isso. E aí, gente, eu falei, olha, se eu falei que eu não gostava de café, caiu por terra agora, porque agora eu gosto. Que coisa deliciosa. Então, assim, já me convenceu. É um cappuccino bem feito, gente. Não tem erro, né? Dá um abraço assim na gente, né? É muito gostosinho, né? Na alma. Muito bom. Mas eu quero saber de Camila, porque eu também sei que lá onde ela atende, não só onde, porque atende em vários locais, né? Também tem um carinho, tem um cheiro e tem uma escuta especial, né? Sim. Porque você atende pessoas com dores específicas, que se refere à questão da obesidade, né? E eu falo isso, e eu gosto muito de saber disso, porque eu sou uma ex-obesa. Eu sou uma bariátrica, eu perdi mais de 40 quilos. Que legal. Então, eu realmente me identifico bastante com as dores das pessoas que buscam o teu serviço, que é super, hiper, mega necessário. Mas eu queria ouvir de você, Camila. A pessoa que vai no teu consultório, seja onde você atende, ela não vai só em busca do café ou do cheiro. Ela vai em busca da tua orientação. Mas qual é a dor que é mais latente, assim, que ela apresenta quando ela vai te buscar você? É exatamente isso que você falou. Quando uma paciente ela chega no consultório, né, e eu trato de um assunto, né, tem várias especialidades de nutrição, mas eu trato de um assunto muito sensível, né, que é a obesidade. E quando a paciente, né, e muitas das vezes mulheres, né, vai atrás do meu serviço, ela já está completamente frustrada. Ela não gosta mais de se olhar em foto, de se olhar em espelho, ela não gosta mais de sair, ela não gosta mais de sair com outras pessoas, ela não gosta mais de fazer coisas que dão sentido à nossa vida, porque ela não se encontra mais quando ela se olha, né? Então, quando a maior dor dos meus pacientes, das minhas pacientes, é terem se perdido. Nossa, e isso dói mesmo. Dói. E eu falo pra elas assim, ó, eu sinto a dor de vocês. Eu falo, quando vocês sentam aí de frente pra mim, de frente com Gabi, não, de frente com Camila. A dor de vocês não é mais a dor de vocês, né? Não, agora é a nossa dor e a gente só para até quando a gente conseguir. Eu vou te ajudar, eu sempre uso essa frase, eu vou te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? Eu vou te ajudar a encontrar ela. E se você não desistir, eu também não vou desistir. E eu vou fazer de tudo pra você não desistir. A não ser que você me chute de perto de você. Mas a gente tá junto, né? Estamos juntos. E eu vou te ajudar. E eu tenho eu tenho alguém que responde meus WhatsApps, mas dependendo da gravidade de como o paciente chega, né? Eu mesma vou falar com aquele paciente. Normalmente não sou eu que faço o primeiro atendimento, né? Senão fica muita coisa. Muita demanda, né? Mas dependendo de como chega aquele primeiro contato, eu vou falar. E muito engraçado, né? Muito curioso, né? Você me perguntar isso há umas 2 semanas atrás, uma semana mais ou menos. Chegou uma paciente muito desesperada. Olha, eu acabei de fazer uma cirurgia plástica e ela me falou todos os procedimentos estéticos que ela tinha feito. E eu estou agora com uma diástase. Diástase é quando há o relaxamento do músculo, né? E eu não consigo perder a barriga, porque eu já fiz 5 operações, 5 cirurgias. Eu não consigo. Agora o médico falou que eu não vou mais perder. Porque eu tô com diástase aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu falei, é um caso extremo, né? Então eu preciso conversar com essa paciente. Eu comecei a conversar com ela.
calma, porque se eu não trato, se eu não consigo, eu não vou tratar, mas se eu não consigo atingir a mente daquele meu paciente, né, eu não consigo que ele tenha adesão ao planejamento. Então, ele precisa encontrar em mim, primeiro, uma pessoa que seja acessível, né? É alguém que vai me promover um tratamento acessível. Porque o que muitas pessoas reclamam quando chegam a mim eu não consigo fazer nenhuma dieta. Quando eu vou ao nutricionista, é algo muito diferente, muito longe da minha rotina. Eu sempre falo, o que eu vou fazer, eu não quero que você consuma a galinha caipira solta nos campos da Suíça. Não quero isso. Eu quero que você, Carol, coma o que você gosta de comer e a gente só vai ajustar para a gente chegar no objetivo que você deseja. É isso que eu faço. Eu torno possível aquilo que você já faz. Eu só te ensino a fazer da forma correta, da combinação correta, né? Eu ensino você a ter um relacionamento com o alimento. Eu não quero que ele seja o seu inimigo. Eu quero que você consiga ter domínio sobre as suas escolhas, né? E se você tiver esse domínio, você não precisa viver em dieta. É outra coisa que eu falo. Eu não quero que você seja dependente de mim. Eu quero te ajudar a chegar. Quando você chegar, eu quero que você já tenha entendido o que a gente faz para você permanecer lá sem ter dependência de mim. Você precisa ser autônoma para tomar as suas decisões e ficar magra. Porque é isso que que eu estou te ensinando. Eu tenho acompanhamentos assim de 3, de 6 meses, enfim, que a gente fica muito junto, e a gente tem consultas semanais. Então é como se fosse, eu falo, pronta para virar minha melhor amiga? Aí elas sorriem, né? É isso que a gente vira. Então, eu vou te ensinar a comer, vou te ensinar a combinar, eu vou te ensinar a se relacionar. E esse relacionamento vai te libertar desse jugo que te oprime hoje, que te impede de colocar um biquíni e ser feliz, que te tira essa autoconfiança, que te tira essa alegria de ir numa loja comprar uma roupa, de ir, né, se arrumar, fazer um cabelo, uma sobrancelha, uma unha. Porque dependendo da frustração que aquela mulher está, ela não consegue nem sair de casa. Ela não quer que as pessoas a vejam. É aquilo que eu falei, a autoestima é o que dá força pra gente fazer várias coisas na nossa vida. Exatamente. A mulher, ela tem Precisa essa necessidade, disso. entendeu? A gente precisa estar se achando bonita pra gente fazer qualquer coisa. Isso aí. Senão a gente se coloca pra baixo e se fecha numa caixa. É isso aí. E é assim que elas chegam pra mim, numa caixa. E aí, elas vão desabrochando. E eu me emociono de ver o desabrochar delas, sabe? Aí eu dou alta pros meus pacientes. Eu falo, agora você tá de alta, eu não quero mais te ver aqui. Aí eles falam, não, eu venho agora de 2 em 2 meses, então, de 3 em 3 meses, mas não deixo de vir. E é isso aí, porque a gente já criou um relacionamento, a gente já criou um laço, né? Pessoas se conectam com pessoas, então elas já se conectaram a mim. Elas mudam o objetivo, mas não querem parar de ter esse contato. E isso é muito legal. Nossa, tô encantada, já quero ir lá também para fazer essa Eu consulta. Também já quero. Né? Porque como uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento, que também tem diástase, super me tocou aqui e já quero participar desse processo aí. E eu E eu vou amar espero cuidar que de você vocês. que está assistindo aí também. Gente, o papo tá muito bom, né? Tá. Caramba! Mas a gente, antes de seguir, preciso dar um recado. Olha, o podcast ele acontece porque ele tem pessoas que nos apoiam. Então, hoje eu quero falar da produtora Quatri, que ela é responsável por produzir podcasts como o nosso. Então, caso você tenha uma ideia de podcast e queira produzir o seu, vai passar aí na tela o QR Code da Quatri, e aí você faz o contato, que eles vão também falar com você e te passar mais detalhes de como funciona e tudo para você ter um podcast de qualidade, assim como o Empúria pode. Olha, a gente já avançou bastante aqui no nosso bate-papo. E aí eu preciso fazer para vocês algumas perguntas, que ela vão ter um formato um pouquinho diferente, mas de bate pronto. Então eu pergunto, vocês respondem, fiquem à vontade, mais umas respostas mais diretas para a gente conseguir seguir agregando de uma forma mais direta a vida das pessoas que estão nos assistindo, porque esse bate-papo está sendo muito enriquecedor para mim, vocês não estão fazendo ideia, de verdade. Mas eu quero saber de você. Camila, você trabalha bastante. Trabalho. Muita coisa, né? Mas, além do trabalho, o que costuma te fazer sorrir e se sentir verdadeiramente realizada? Tempo de qualidade com a minha família.
Isso me motiva. Na verdade, eu sempre digo que eu amo cuidar, né? Eu amo agregar na vida das pessoas, mas se a minha casa não estiver bem ajustada, isso me frustrará, com certeza, né? Então, eu trabalho e eu sempre me cerco, né, de possibilidades para que eu possa desfrutar de bons tempos, né, de tempos de calmaria com a minha família, porque isso, com certeza, me faz ser completa. Ai, que lindo. Sem dúvidas, não tem jeito, não tem como ter outra resposta. Mas a pergunta pra você é outra. Família, Pera. né? Mas a gente já combinou aqui, ó. Família, gente, não tem jeito. É Se a tudo, base né? não estiver fortalecida, não tem como. A gente precisa, né? A gente precisa disso. Eu demorei um pouco até pra entender mais sobre isso, porque eu era muito nessa coisa de empreendedorismo, muito ali focada no trabalho, porque sempre fui muito sozinha no Rio, né? Até construir minha família. Mas realmente, família é a base. É a base. Mas, Carol, me conta, quais são os momentos que você mais valoriza em sua rotina diária fora do trabalho? É parecido, mas não é igual. Não tem jeito. É com meu filho, com meu marido, é quando a gente viaja, a gente passeia, a gente tira um tempo. São, na realidade, os momentos mais simples, né? Aquele momento assim, ai, tá todo mundo na cama, rindo, brincando, sabe? São as coisas mais simples. Eu tava conversando com alguns amigos ontem, né? E eu comentei com uma amiga minha, eu falei, gente, na realidade, de tudo isso que a gente tá conversando aqui, tudo que mais vale são os momentos mais simples. É esse bate-papo aqui, é a gente tá ali vendo uma criança com saúde, brincando na praia, né? Eu acho que é isso. Sensacional. Camila, se você pudesse jantar com qualquer pessoa famosa, viva ou morta, quem você escolheria e o porquê? Tinha que ser famosa. Não. Quem você escolheria? Jantar com uma pessoa? Sim. Difícil, né? É difícil. Gente, Eu não seria fácil. Empreendendo é fácil, Eu não também não vai ser. Eu não tenho não sou vidrada, assim, em alguém que eu super... Se eu pudesse jantar com alguém, eu jantaria com Jesus. Eu falaria, Senhor, vem, vamos bater um papo, vamos destrinchar como isso tudo aqui, como que domina isso tudo. A gente que não consegue direito se situar cuidando de uma empresa, de uma casa, o Senhor cuida de tudo isso aqui, ó, e tá tudo no lugar. Vamos bater um papo, com certeza. Nossa, que resposta maravilhosa. Amei. Melhor Arrasou. companhia. Melhor companhia. E você, Carol? Se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria e o que você faria? meu marido, eu acho. Mesmo? Por quê? Porque eu acho que quando a gente entende mais sobre o outro, eu acho que a gente se conecta melhor, entendeu? Cada vez mais. Porque assim, a gente às vezes acha que o do outro é mais assim, o seu. E nada melhor do que com a pessoa que eu amo, né? Que é meu marido. Eu acho que seria com ele. Não seria nada da área, assim, nem... Não, eu acho que seria... Porque eu acho que, assim, é um aprendizado pra vida, sabe? Sim. A gente vê o que o outro... Por exemplo, se o homem pudesse ter a experiência de ter um filho. Entende? Então, assim, só trocando de vida. Igual no filme, né? Igual naqueles filmes. Se eu fosse você, né? eu pensei de imediato Então, nisso. assim, Faz super sentido. Adoraria também. eu acho que Se meu marido assim... ficasse um dia só na minha pele pra entender. Pra entender o que é ser mulher. Ser mulher. Imagina, arrumar o sermos cabelo, nós, sabe? arrumar o cabelo, se maquiar, Lidar com as ter nossas períodos alterações menstruais, Isso aí. Mas, gente, é muita coisa. Nossa, amei. Minha Ia resposta facilitar a seria... nossa vida, hein? Eu vou copiar essa resposta e tentar isso um dia. Camila, você agora. Quais são os aspectos mais gratificantes de ser empreendedora? E como você celebra as suas conquistas ao longo do caminho? Eu sempre celebro minhas pequenas vitórias. Pequenas mesmo. Fiz algo, uma campanha e deu X coisas certas do que eu queria. Tudo, menor que seja. Minha paciente emagreceu meio quilo, era isso que ela queria para ela poder viajar meio quilo mais magro. Eu festejo como se fosse a festa do ano. Então, eu com certeza, a pergunta foi se eu comemoro, né? Como você celebra as suas... Como eu celebro. Aham. Então, eu celebro com a pessoa. Então, meus pacientes, a cada passo, eu celebro motivando, dando a eles incentivo. E eu trabalho com pacotes, como eu disse, né? Não são pacotes, são acompanhamentos mesmo bem juntos, né? Bem exclusivos. E
Eu dou, sabe? Eu falo pro meu marido, olha, uma coisa que eu não faço questão. Por quê? Não faço questão de números, de contar 1 por 1, 2 por 2, sabe? Eu falo pro meu paciente assim, você tá bem essa semana? Ai, essa semana eu não tô bem, eu vi que meu paciente passou por um problema. Não tem problema. A gente repõe isso, a gente coloca mais uma semana no seu plano e eu incentivo meu paciente, sabe? Eu acho que é a melhor forma de nós comemorarmos, né? Sem fazer questão por pequenas coisas, às vezes a gente faz questão por tão pouco. Com certeza. E a gente desmotiva a pessoa por tão pouco, né? Então, a minha forma de comemorar com eles é incentivando, né? Independente de quem seja o meu marido, pequenas conquistas, incentivando. E aí também, gente, comemora das formas tradicionais. Sai, sim. comemora, enfim. Mas eu acho que é isso, incentivar, apostar, investir no outro. Eu acho que isso é a maior forma de comemoração, principalmente no meu ramo, né? Aham, É o que dá certo. legal. E agora para Carol, quais são os aspectos mais gratificantes de ser empreendedora? E como você também celebra suas conquistas? Ai, acho que os aspectos mais gratificantes realmente ver o retorno das clientes, né? Quando a gente escuta alguma coisa, agora que eu já tô uma jornada maior, né? Mais anos atuando na área, e eu tenho clientes que me conheceram quando eu cheguei aqui no Rio, quando eu trabalhei nesse salão e que saem das suas casas mais longe para ir até mim. Eu acho que isso é o mais gratificante, sabe? Que as pessoas, esse contato que as pessoas trazem pra mim, que nem eu falei pra vocês, a cliente falar pra mim que ela gostaria de ter mais coisa pra ela poder passar mais tempo dentro da minha clínica, isso já paga qualquer coisa, né? Então, assim, ai, Carol, eu vim aqui porque, nossa, eu tava tão cansada, aí eu venho aqui, eu fico tão relaxada, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Então, acho que são as palavras das minhas clientes, né? Eu acho que o empreender é isso, a gente dá e tem um retorno, né? A gente tem esse retorno que é muito gratificante. E as pessoas pensam que o retorno é financeiro, né? Não é só sobre isso. Não é isso que faz sentido, né? Também, mas não é sobre isso. Não é somente isso, E você, Carol, qual conselho você daria para outras empreendedoras que estão começando a sua jornada agora? Um conselho eu sempre falo muito sobre a persistência e não desistir, né? Porque é o que eu falo, tem um processo. Todo mundo vai viver esse processo, cada um dentro da sua vida. Então, assim, um conselho, prestar atenção nas escolhas e acreditar no processo. Muito bom. E você, Camila, qual conselho você daria? Passo delas, gente. Mas é exatamente isso, né? Não desistir. Não desistir. Sempre teremos problemas, diversidades, né? Teremos dificuldades. Talvez nem sempre tão agudas, né? Como no caso da Carol, né? Ter que escolher aí entre pegar o ônibus ou lanchar, né? Nem sempre tão na ponta da faca, mas sempre algo que vai nos desafiar, né? Sim. E aí você precisa entender onde você deseja chegar e entender que, sim, terão dificuldades, mas se fosse fácil, todo mundo chegaria, né? Com certeza, é o que eu falo. Eu acho que o importante é como que a gente enxerga as coisas. Talvez hoje eu poderia ser uma pessoa que tivesse mais raiva daquelas pessoas que passaram lá atrás do meu passado, né? Mas não, eu acho que é tudo como a gente vê. Às vezes aparece uma pedra aqui nesse caminho, igual foi a sua história, vários anos tentando passar para aquela faculdade, né? Fazer o curso de medicina, e tem um porquê lá na frente, porque que aquilo ali não aconteceu. Então, assim, a gente saber analisar, sabe? Parar, olhar, sair de cena às vezes. É importante isso. É importante. E saber o momento de descansar também, né? Isso é uma coisa que eu tô aprendendo cada vez mais. Saber o momento de descansar. Uma coisa que eu priorizo muito na minha vida eu tô exausta, eu preciso descansar. Eu não sou uma máquina, né? Ainda mais a gente que trabalha com atendimento, às vezes a gente vai só engatando, né? É aquilo que a Tamires falou, né? Que a gente precisa desse carinho também, né? A gente precisa. Porque todo mundo enxerga a gente como máquina. Isso aí, fortaleza, né? E eu vejo que as pessoas às vezes falam, sabe? Às vezes eu percebo assim na fala das pessoas, das minhas clientes, algumas pessoas que estão ao meu redor. E aí eu falo, eu não sou só isso, né? Eu penso assim, eu não sou só isso. Muito mais, né? Eu tive que aprender a ser esse outro lado. Porque eu não sou uma pedra o tempo todo. Não posso ser essa
só essa fortaleza. A gente não pode ser só essa pessoa. Isso aí. Então a gente precisa entender que se você estiver cansada, é melhor você descansar do que desistir, né? Sim. Olha, meninas, vocês são sensacionais. Eu não sei você aí de casa, mas pra mim não foi suficiente. Eu quero saber mais dessas duas mulheres aqui. Então, eu quero agora agradecer a vocês pela presença. A gente tá caminhando pro final. Eu quero deixar o espaço para vocês deixarem um recado rápido, falarem o que vocês quiserem. Primeiro você, Carol. Ai, assim, eu vou resumir numa frase, que é a frase que eu levo pra minha vida. Acredito que todas nós, mulheres, somos poderosas. Sempre falo isso, independente do momento que você esteja vivendo. E a frase que eu levo pra minha vida, pras minhas alunas, pra minha equipe, pras minhas amigas, nunca desista dos seus sonhos. Pro meu marido, levei isso pra todo mundo. E é isso, a gente não desistir, porque vão ter pedras, independente da onde você acha que você queira alcançar, do nível de sucesso, vão ter sempre pedras no caminho, pessoas, né, que vão tentar te impedir, mas o importante é a gente ter força, é a gente erguer a cabeça, mesmo num dia ruim, no outro erguer a cabeça e persistir, e não desistir dos sonhos. Pra mim, isso assim, eu penso todos os dias que aparece algum problema na minha vida, eu falo assim, não, eu não vou desistir. Porque eu ainda tenho muita coisa pra viver dentro desse meu sonho aqui. Não acabou. Não é porque eu cheguei, que eu tô aqui hoje, tive a oportunidade de estar aqui com duas mulheres incríveis. Então chegou, alcançou o sucesso. Não, o sucesso não é sobre isso, gente. O sucesso não é sobre isso. O sucesso é sobre nós. Perfeito. Sobre a gente. Então, por isso, não desistam dos sonhos de vocês. Nunca, jamais. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi incrível receber você. E agora, Camila, seu recado final. Não se compare, né? Assim, a Carol falou muito bem aí. E eu acho que seria uma complementação. Não se compare, né? Todos nós temos dificuldades, mas você nunca vai ver as dificuldades. Você sempre vai ver o que deu certo, né? Ninguém conta o que dá. A não ser quando estamos batendo um papo, assim, no dia a dia, né? Não se conta a cada passo que dá de errado, né? As pessoas só veem as coisas que dão certo. Então, não se compare a ninguém, né? E um momento de dificuldade não resume o seu sucesso ou o seu fracasso. O momento, ele passa. Esteja forte, não desista, porque se você não desistir, com certeza você vai alcançar aquilo que você tanto deseja. Maravilhosa. Obrigada, Camila, pela participação, pela presença, pelo seu recado. Obrigada a você pelo convite. E você vai deixar qual mensagem pra gente? Qual mensagem de Por agradecimento? favor, mentora. Não, deixa uma mensagem pra gente também, né? Sim, Uma mentora aqui na nossa A minha frente. mensagem para vocês é: continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que é trabalharem com o propósito de vocês, alcançando cada vez mais vidas. E é isso que nos move enquanto empreendedoras, enquanto mulheres, sabe? É fazer o melhor por nós e pelo outro, que eu acho que é o que une o que todas nós fazemos aqui. Só é possível a gente fazer pelo outro porque a gente está fazendo pela gente também. Então, a gente está se cuidando, seja externo, seja internamente, que é o que eu trabalho com destrave emocional. Eu falo que é o trabalho que é de dentro para fora. E aí a Camila também com tudo isso, sabe? Então, continuem. Continuem a nadar, como diz no filme Procurando Nemo. Continuemos a nadar. E eu quero agradecer você aí de casa, que ficou até o final com a gente desse bate-papo, que foi realmente muito bom. Já comenta aí se vocês querem parte 2 com elas, porque eu quero, tá? Gente, chegamos ao fim do 4º episódio da 3ª temporada do Empúria. Mas a gente volta. Até a próxima. Tchau, tchau.